Olá pessoal, a gente está abrindo mais um episódio do nosso videocast do projeto de extensão do programa de pós-graduação em energia do UFABC. O projeto Divulga Energia e Ciência. Eu sou o Cássio, doutorando em energia pelo programa, e junto com a Isabela nós vamos conversar com o professor Scames, que também foi eh, mestrando e doutorando aqui do programa e da universidade, trazendo, né, a importância da Billings, da represa Billings, para a nossa região, né, para o desenvolvimento das cidades, não só aqui da nossa região, mas para São Paulo, para além da geração de energia. E num ano simbólico, onde a represa Billings está completando 100 anos. Passar para a Isabela, apresentar rapidamente o professor e a gente dá sequência nesse novo episódio. Olá, pessoal. Como o Cássio apresentou, eu sou Isabela, também sou doutoranda do Programa de Energia e faço parte do projeto Divulga Ciência e Energia. E eu vou apresentar aqui brevemente o professor doutor Edson Scames. Ele é arquiteto pela Universidade Mackenzie, formado em 1986, com especialização em ciência ambiental, 94, e gestão ambiental, 96, pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em energia pela Universidade Federal do ABC, e arquiteto especialista em gestão ambiental da EMAI desde 98 e da Eletropaulo entre 88 e 98, onde desenvolve trabalhos de gestão socioambiental relacionados ao sistema de geração hidrotermoelétrica. E o professor Scames também é professor da FGV. Passo a palavra para o senhor. Obrigado, honrado por essa oportunidade de interagir com a Universidade Federal da ABC. Sou muito lisonjeado por ter estudado, crescido tanto com vocês, né, com essa comunidade muito preciosa. Bom, eu trabalhei na EMAI, Eletropaulo EMAI e também na Light por mais de 40 anos, até novembro de 2023. Atualmente eu sou somente professor, como você bem ressaltou, né, Isabela? Bom, o que dizer da Biggs? A Biggs, ela surgiu dentro de um momento da história da eletricidade no Brasil, na qual que vigorou desde o finalzinho do século XIX, 1899, quando a Light chegou aqui. Tinha Light, tinha Corp, e na primeira metade do século XX, você tinha essa configuração das empresas estrangeiras, multinacionais, detendo e ampliando o serviço de energia. A Light Rio São Paulo, aqui em São Paulo, eles começaram com o serviço de bonde e depois fizeram o aproveitamento do Rio Tietê, lá em Parnaíba. E na década de 1920, com a diversificação de atividades fins da empresa, eles estavam num gargalo e partiram para o Projeto Serra. O Projeto Serra, ele compreendia justamente aproveitar essa característica que você tem no território brasileiro e aqui em São Paulo, da maioria dos rios convergir para o interior do continente. E foi feito dessa maneira. Ele foi feito um represamento, né, de um rio importante, de vertente oceânica, que era o Rio das Pedras, e aí é, foi feito também o represamento de outro rio de vertente continental, que era o Rio Grande, e foi formado o reservatório Billings. Para a época, foi algo maravilhoso do ponto de vista de engenharia. Quando nós olhamos para Billings hoje e percebemos como que foi feita um manejo severo dos recursos hídricos na região metropolitana de São Paulo. Na ocasião não era região metropolitana, você tinha uma ocupação muito rarefeita, né, predominantemente rural, né, quando não você tinha de mata nativa,
Só que hoje mudou de figura. Se você olhar na época, foi do ponto de vista de engenharia uma obra formidável, na qual você aproveita o represamento limitado nas nascentes do rio, né? O rio principal na região é o Rio Tietê, entre outros rios, como por exemplo, eu falei do Rio Grande há pouco, as nascentes do Rio Grande, faz o represamento desses recursos hídricos que são limitados, porque está próximo da nascente, e aproveita a altura piezométrica de 700 metros aproximadamente entre o topo da serra e Cubatão para gerar energia elétrica. Então, do ponto de vista de engenharia, foi algo formidável que foi feito, né? Não foi vanguarda da engenharia, mas foi o aprimoramento daquilo que já se tinha estabelecido no restante do mundo, isso a partir da década de 1920. E a instalação desse sistema durou até 1970. Imagina o que aconteceu com a oferta de energia e o aumento do desenvolvimento, da riqueza de São Paulo e das outras cidades, inclusive do ABC, né, onde está situada a Federal do ABC, afinal de contas. Você acabou tendo uma vinda e uma ocupação, né, com essa característica natural vigente na economia brasileira de concentração de muita gente morando num território que pode-se imaginar o que significa o que é manancial, que é uma esponja, né? Uma área que não deveria ter ocupação. E a gente ocupa essa área hoje, porque veio todo esse povo, e a gente nunca conseguiu dar conta disso, nem na década de 70, com o Plano Municipal de Desenvolvimento, metropolitano integrado, né, com o plano de mananciais e os manejos que foram feitos. Então, o que a gente vê hoje, né? A Binings, ela é dependente do manejo de água para geração de energia elétrica e controle de cheias, né? Tem que se ressaltar. E, por outro lado, você tem toda a poluição advinda do esgoto que não é tratado no Canal Pinheiros e também da poluição difusa do território, principalmente no início da época de chuvas, por volta de outubro aproximadamente, né? Então você tem uma carga de poluição na qual nós estamos presos. Não tem como você não bombear água do Vale do Rio Pinheiros para Bínigues. Por outro lado, outra carga expressiva de poluição é justamente a ocupação inadequada da bacia de captação direta do reservatório Billings, né? Então você tem é, uma área que deveria ser, como eu falei há pouco, uma esponja, na qual você tem retenção de água na época de chuvas e na época de secas você tem a distribuição dessa água. Bom, o que acontece? Pensando em usos múltiplos do reservatório, vamos falar da situação atual. Falei um pouquinho da história. O que é prioridade? Abastecimento público, ninguém discute isso. Qual o uso múltiplo que mantém todas as estruturas hidráulicas da Binnings, né? E também todo o manejo de água do Vale do Rio Pinheiros. O Vale do Rio Pinheiros não tem como você evitar inundação se você não fizer o bombeamento forçado para a Binnings, né? Se você deixar aquele Vale do Rio Pinheiros ocupar com água, você vai inundar tudo, isso vai causar uma destruição socioambiental muito severa. Então você tem que bombear parabéns, fazer um manejo artificial, a gente é refém disso, não tem como, parabéns. E a partir dessa água que você tem armazenada lá, né, na época de estiagem, no final da estiagem que você é obrigado a bombear, você tem uma poluição maior. Quando você tem cheias, você tem bastante água que dilui a poluição, né, advinda do Vale do Rio Pinheiros. Professor, uma Mas você dúvida. consegue gerar energia elétrica, que é o que mantém todo esse sistema funcionando. E esse A bombeamento prioridade é já foi. feito somente de um ponto? Não entendi a pergunta? Esse bombeamento entre Pinheiros e a Billings é feito em vários pontos ou é somente um ponto? Somente um ponto. Somente no usina elevatória de Pedreira, no final do Canal Pinheiros e início do reservatório de Bínigos, na barragem do Rio Grande, né? No meio do Canal Pinheiros, agora chama-se Usina São Paulo, era a usina de traição,
você tem um bombeamento intermediário do canal Pinheiros Inferior, que vai do Rio Tietê, né, até a Vila Olímpia, ali onde tem a usina de Traição, e da usina de Traição até Pedreira, você tem o canal Pinheiros Superior. Né? Ali na usina São Paulo, antiga usina de Traição, você tem o desnível de 5 metros, e lá em Pedreira, lá em Santa Amaro, você tem 25 metros de desnível. É somente esse o ponto onde você faz o bombeamento para o reservatório Binix, tá? Entre outros detalhes. Mas, resumindo, o que mantém todo o sistema é a geração de energia elétrica, a receita de geração de energia elétrica, que é um negócio, né? Hoje, inclusive, a empresa, desde 2023, 2024, é uma empresa privada, né? Sinal de que é um negócio viável economicamente. E o que está associado a esse negócio é você fazer o manejo de água do canal do Rio Pinheiros e da Billings. Tá? Isso tudo é algo caro, que tem custo alto. Né? E se você vai priorizar somente um uso múltiplo, que é o principal, afinal de contas, ninguém está discutindo isso, o abastecimento, você não consegue manter todo o sistema. Então, é importante saber gerenciar esses usos múltiplos de tal maneira que você consiga tirar o melhor desse reservatório, inclusive o uso múltiplo de lazer, né? Além da irrigação para a agricultura, que existe em alguns pontos da Billings. Não, exatamente. A É, gente consegue compreender a importância, né, da Billings ao longo desses 100 anos, a importância para a região, né, para seus usos múltiplos, né, desde a geração até, como você falou por último, o lazer, para pequena agricultura que está presente ali nas margens da represa, para o controle de cheias, para o papel diante da escassez hídrica, né? Segurança hídrica da região. Então, foi como o professor disse, um grande papel da engenharia, né, lá há 100 anos atrás, e que ainda representa um papel muito importante para a região, para além da geração de energia elétrica. e você tem que pensar na Billings como recurso hídrico importante na região metropolitana de São Paulo, como eu falei para vocês, nós estamos situados no início das cabeceiras do Alto Tietê, né? Se a gente tivesse no final do Rio Tietê, a gente teria bastante água, né? E você faria uso de um uso menos nobre, múltiplo, que é a diluição de esgoto, né? Com maior tranquilidade. Como a gente está no início da bacia, a gente tem muito pouca água para fazer é, a diluição de esgoto nessa água, que é muito pouca, devido à concentração que a gente tem de população aqui no início da bacia do Rio Tietê. Né? Então, a região metropolitana está situada na cabeceira do rio, não está situada na Foz, que é lá no oeste paulista. Se estivesse lá, a gente teria bastante água, a gente iria com muito mais tranquilidade, faria o manejo de esgoto. Como a gente está aqui no início, isso é um desafio é, socioambiental e de engenharia importante, né? Isso que a gente tem que levar em conta e não existe como demonizar qualquer um desses usos, mas a gente tem que ter sabedoria de lidar com eles, né? Fazendo, por exemplo, é, uma, um suprimento de rede de coleta de esgoto e tratamento dentro da bacia da Billings e também na região metropolitana de São Paulo, principalmente no Vale do Rio Pinheiros, de tal maneira que você consiga ter uma qualidade de água mais adequada na Billings. Basicamente é isso. É fácil falar, difícil é fazer. É interessante que seja difícil porque é um desafio que a gente dá para a gente trabalhar bastante, né? É desafiador, mas é bem gratificante. Opa. O microfone está desligado. Não, justamente eu ia passar para você, Isabela, ver se, como a gente conversou, né, a gente pensou em algumas perguntas para a gente também poder levar melhor o debate para quem vier assistir.
Certo. Professor, então, vamos lá, dando continuidade. Como o senhor já mencionou um pouco na sua fala, a poluição é um dos grandes problemas da represa Billings, que é um problema que já se arrasta por décadas, muito por conta da expansão desordenada que a gente tem a metrópole de São Paulo, que existe um lançamento de esgotos e resíduos in natura. Então, quais seriam as estratégias mais urgentes que, como o senhor falou, que a engenharia poderia ter para controlar esses lançamentos de resíduos domésticos e resíduos sólidos na represa? Bom, é, a poluição hídrica na região metropolitana, ela mudou de forma bastante significativa nas últimas décadas. Até a década de 80, você tinha uma predominância de poluição de origem industrial, né, com o projeto Tietê, isso melhorou bastante, e até com a desindustrialização da região metropolitana de São Paulo, incluindo o ABC, né? Só que a poluição que não a gente imagina que seja menos problemática, mas não é também, né? É de origem domiciliar, né? Então, tratar esgoto é muito caro, mas é a única saída. Isso é agravada pela forma de ocupação, como eu disse para vocês no início da nossa conversa, que é uma economia baseada na concentração. Então, você tem muita gente morando de maneira inadequada no território, avançando sobre áreas de preservação permanente, e isso dificulta sobremaneira o sistema de coleta e tratamento de esgoto. É desafiador, mas é importante, né? É importante que a companhia de saneamento, que agora inclusive é privada, ela colete, né, o esgoto, que é um desafio grande, e trate o esgoto, seja na região metropolitana, seja na área de mananciais, na Bíngues e no Guarapiranga também, né? Então, na Bíngues, Guarapiranga está associado na região de mananciais sul aqui também, né? É, Se você conseguir avançar dessa maneira, você vai melhorar a qualidade da água. Além dessa poluição de esgoto sanitário, você tem poluição difusa, né, que é aquela poluição que acaba se depositando no território e na época do início das chuvas você tem toda essa poluição concentrada e vai para o curso de água, né? Essa é mais difícil de você tratar, mas você já vai dar um salto enorme se você fazer o tratamento do esgoto. Tá bom? Tem coisas mais básicas que a gente não consegue fazer, que é a coleta de resíduos sólidos de forma adequada. E você tem todo esse lixo indo para os cursos de água, inclusive o canal Pinheiros, né? O canal Pinheiros que não é um rio, é um canal, né? Ele é retilíneo, né? E ele foi feito dessa maneira para você fazer o manejo das águas. Para você ter uma ideia, o que você colhe de pneus por ano, de 2.000 pneus para cima, dependendo da quantidade de chuvas. Imagina, esses pneus eles deveriam ter um tratamento adequado, né? E vai parar nos cursos de água e acabam parando no canal Pinheiro, para você ter uma ideia de que, além do tratamento de esgoto, tem um problema básico que é a coleta de resíduos, que não é feito da maneira adequada pelos municípios da região metropolitana. Então, isso é uma coisa importante, acho que é o mais importante, né? É, e isso diz respeito não só à empresa que gerencia o sistema hidráulico para gerar energia elétrica, como também pela Companhia de Saneamento de Esgoto e também os municípios, né? É, eu diria que o trabalho de educação ambiental, né, e eu acho que é uma oportunidade dentro da região metropolitana, incluindo o ABC, utilizar a Binnings como para mostrar o quão importante é a gente fazer
o manejo adequado das questões relacionadas ao meio ambiente, né? De tal maneira que você consiga fazer a conservação desse manancial que é tão importante e sempre vai ser importante para quem estiver aqui na região. Eu Muito. não consigo imaginar a existência da região metropolitana de São Paulo e do ABC sem o reservatório de Billings. Então, a gente tem que cuidar dele muito bem. Conforme você foi falando, professor, eu fui imaginando o desafio que é, né, posto, o desafio posto, por conta que a gente se depara com o setor público e o setor privado, né, nos seus múltiplos usos da Billings. Seja o setor privado para geração de energia elétrica, como o senhor falou que foi privatizado há 2 anos atrás, mas No também, ano por exemplo, passado, 2024. 2024. Mas também a importância do Estado, né, dos municípios, por exemplo, em garantir o direito à cidade, o direito à moradia, para que as pessoas não se venham obrigadas a ir morar, né, em uma ocupação sem saneamento básico, que daí vem a poluir, né, a água ali da Bilhas. Então, é um desafio, entendo que é um desafio de ter e saber cobrar essas responsabilidades, fazer essa educação, como o professor mencionou, e trazer a Billings como um modelo mesmo para essa gestão, né? Importante. Você tocou num ponto importante que é a ocupação de áreas sensíveis do manancial, muitas vezes incentivadas pelo poder público por motivos eleitoreiros. Isso aconteceu e acontece bastante ainda no reservatório. Você tem uma vocação para de manancial que é a conservação dessa característica de reter a água, de esponja, né? Produção de água, não é propriamente a produção, é retenção da água e manter nesse território a água suprindo o reservatório. O que acontece quando você tem uma ocupação, né? Como, por exemplo, um dos exemplos é, mais inadequados é o do Brás Cocai, Cantinho do Céu, né? Você tem uma área que era para ser área verde e florestada e virou um loteamento, né? Se eu tivesse uma situação crítica de falta de moradia, provavelmente eu iria morar lá também, né? A gente tem que entender quem está lá, por que está lá, mas a gente não pode perder de vista que isso é um tiro no pé, imaginando na importância desse manancial. O poder público, muitas vezes, por meio dos agentes de política que atuam na região, seja vereadores, deputados, acabam incentivando a ocupação dessas áreas. A gente tem essa história aí desde as décadas de 60, né, 70, 80, 90, uma ocupação inadequada de mananciais, é, não só no município de São Paulo, no ABC também, de São Bernardo do Campo, entre outros. E infelizmente, né? E o poder público é incapaz de conter a ocupação dessas áreas, que não têm vocação para serem ocupadas. E você está fazendo com que o reservatório acabe sendo muito prejudicado, né? E a água tem que ser tratada como algo importante. Se você levar em conta isso, você vai entender como deveria ser feito uma ocupação adequada dos territórios, né? E até hoje a gente não teve muito sucesso nesse manejo do território nas áreas de mananciais, principalmente. Eu acho que isso é relevante, é uma coisa que a gente viveu e a gente consegue estar mantendo os mesmos erros até hoje. Por exemplo, a Estrada de Parelheiros, Teotônio Vilela, você acabou alargando ela na década de 1980 e você acaba favorecendo a ocupação de mananciais. Fazer entre o Baço Cocaia e Bororé um viaduto, você vai levar o mesmo padrão de ocupação do Braço Cocaia e do Cantinho do Céu para o Bororé. Então,
Infelizmente, para as populações, é algo que eles querem, né? Eles querem melhorar as vias de comunicação, afinal de contas, todo mundo sofre, né? Para se locomover, mobilidade urbana, mas isso é inadequado para áreas de mananciais. Você deveria, sim, fazer a ocupação de áreas mais adequadas à região metropolitana e não numa área sensível ambiental, dessa maneira, como existe no reservatório manancial, a bacia de captação direta do reservatório Pins, por exemplo. Isabela, mais uma pergunta? Como a gente já está caminhando para o fim, eu acho que a gente debateu um pouquinho antes, mas um pouco do que a gente estava debatendo antes de começar a gravação, dessa questão das formações que não são lineares, porque tratar hoje para a questão de tratar, tratar a questão do meio ambiente é algo muito importante, que como o senhor falou, tipo, quando eu me formei lá atrás, não tinha algo voltado especificamente para o meio ambiente, para a área de energia. Então, eu pergunto para o senhor, né, a gente se encaminhando para o final, como professor, como que a academia e a área da docência está preparado para lidar com essas complexidades socioambientais, da questão da construção de represas, porque, sim, é uma complexidade a construção de uma represa. Tem impactos muito grandes ambientais. E a gente vê a questão da Billings, também tem vários outros exemplos no país, a gente tem exemplos principalmente no estado do Pará, que é uma área que causa grandes impactos ambientais. E aí eu queria saber como que está sendo, como que as pessoas que estão chegando digamos assim, no mercado de trabalho estão sendo preparado para essas complexidades socioambientais. Bom, assim como diversas áreas do conhecimento, a gestão socioambiental, ESG, exige uma visão e formação holística, interdisciplinar, não é? É, Você, por exemplo, teve uma formação rica na graduação em relações internacionais, né? Me permite, me corrija se eu estiver errado. E você está fazendo, estrito senso, mestrado, doutorado em energia. Olha só, a riqueza de uma carreira não linear, que eu sou um exemplo, né? Só que eu fiz lá, começou na década de 80, né? Você vê, eu arquiteto, fui trabalhando com gestão socioambiental, acabei fazendo mestrado e doutorado em energia, atuando na área de gestão socioambiental, atualmente atuo com ESG, e eu acho que isso é uma riqueza enorme, né? Não há limites. Todas as capacidades que são desenvolvidas numa instituição qualificada como a Universidade Federal do ABC são muito importantes para você atuar em qualquer área de conhecimento, principalmente na área de gestão socioambiental, e num território tão importante para a nossa região, para o nosso estado, para o nosso país, que é a Binigs, né? O manancial da Binigs. É, por exemplo, o prédio da Universidade Federal do ABC, ali na Vila do Estado, está às margens do Tamanduateí, né? Em última análise, o esgoto ali, que é lançado, vai cair lá no Rio Tietê, pode subir eventualmente pelo Pinheiros, né? Isso não é feito mais, mas poderia, e terminar na Billings da mesma maneira. Então, ter essa visão holística, integrada de tudo é muito importante, né? Isso é interessante porque não há limites. Então, quando você está fazendo uma pós estrito sensu, né, mestrado e doutorado em energia, você tem que manter essa visão, né? E eu tenho certeza que a Universidade Federal do ABC ela é um ambiente de estudos muito rico para que você tenha essa visão multidisciplinar, né? Isso é super importante. É isso que eu penso e
fantástico, né? A gente não pode parar de ter o autodesenvolvimento a vida inteira, né? E sempre inovar, buscar novas soluções, né? Falar da Binnings nesse pouco tempo de entrevista, e é bom que não seja muito longo, senão ninguém consegue assistir esse encontro que a gente teve aqui. Dá para ficar falando aqui muito tempo, mas o importante é saber quais são os caminhos e avançar, né? Porque tem muitas possibilidades, é um ambiente muito rico, tem muitos problemas, mas tem muitas soluções que podem de inovação que a gente pode avançar e crescer, né? E aproveitar isso para o nosso autodesenvolvimento, ficarmos cada vez melhores, né? No trabalho que a gente realiza, na academia e também em tudo mais que a gente fizer na vida. Legal, muito bom. Professor, agradecer o tempo disposto para que a gente pudesse trocar essa ideia, para que a gente pudesse falar um pouco da Billings na comemoração dos seus 100 anos, trazer um pouco do histórico, da importância para o passado, para o presente, para o futuro, né, da Billings para a nossa região, para, como a gente viu o professor explicar, para as para os diversos usos, né, que a Billings coloca, né, para a nossa população. E agradecer mais uma vez, dizer que essa entrevista, esse bate-papo vai para o nosso canal, né, o canal do Divulga Ciência e Energia no YouTube. E agradecer mais uma vez. Isabela, se quiser finalizar. Tá, obrigada, professor, pelo seu tempo. Muito boa a fala, e principalmente nessa comemoração dos 100 anos da Billings, foi ótimo. Obrigada, professor, pela sua disponibilidade. Eu que sou feliz com essa oportunidade de interagir com essa, para mim, amada Universidade Federal do ABC. Eu adoro essa universidade, me sinto honrado por tudo que aconteceu, para o meu autodesenvolvimento nessa universidade. Eu queria que vocês contassem sempre comigo, né? Nessa interação, da maneira que vocês quiserem, eu estou à disposição, né? Sempre vou estar aberto em relação a essa universidade. Eu gostaria de dar um pouquinho de tanta coisa que eu recebi da Universidade Federal da ABC. Muito Tá obrigado. certo. Eu que estou grato. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até o próximo episódio do nosso videocast do Divulga Energia e Ciência.